Vamos lá. Vai ou não vai? Enrolei tudo que eu podia. Direito cidadão. Direito cidadão. Garrafinha bebeu água que o passarinho não bebe nesse intervalo. Doutora Samara, disseram quantas vezes essa vinheta rodou antes da senhora? Não. Essa é a primeira vez. Acredita? Homenagem, né? Homenagem. Não, é o lançamento. É o lançamento da Esse vinheta. romantismo todo é que engasga. Muda, bota um negócio mais bruto. Mas é assim, quando o ambiente é bom, tudo funciona. Pois é. Bom, deixa eu aproveitar e remendar uma pergunta aqui do final. Os condomínios, por conta desses atrasos, vamos colocar assim, certo? Devem ter, em função da pandemia, potencializado esses problemas, né? O que, em alguns casos, condomínios, síndicos desavisados e etc., já colocaram listas de devedores. Isso pode, doutora Samara Vital? E complementando a pergunta, que a gente ficou finalizando a sua pergunta passada, Luiz, é a questão como você diz, quando o condomínio chega no equilíbrio, o condomínio está na inadimplente, mas você consegue chegar no equilíbrio, tem muito síndico que aproveita para deixar a taxa naquele valor, quando não seria mais necessário. Então, isso também é uma coisa que pode ser atingido, que os condôminos podem exigir essa redução, doutora Samara? Pronto, perfeito. Respondendo primeiro sua pergunta, Paulo, como eu disse, o que a gente aconselha se existe uma situação momentânea que justifica esse acréscimo no valor, se existe uma situação temporária, se é para salvar o caixa do condomínio, se é para conseguir arcar com as despesas, aquele valor ele se justifica por determinado momento. Se aquela situação passa e as contas se equilibram, o que a gente aconselha chama uma assembleia, explica o porquê. E óbvio que os condôminos pretendem que o valor reduza, é bom para todo mundo. Se a situação emergencial retorna novamente. Então, assim, você tem uma situação, obviamente, emergencial. Se você precisa, por exemplo, fixar uma taxa extra, que seria mais rápido, né, do que aumentar uma taxa de condomínio, a ordinária. Você fixa uma taxa extra, uma taxa extraordinária, aquela taxa ela só se justifica para aquele determinado assunto. Encerrou, não tem por que permanecer. Então, o aconselhável é que os condôminos solicitem e que a gestão, verificando a situação, normalize, porque não vai ficar pesado para ninguém. O condômino adimplente, novamente insisto, ele não pode pagar a conta 2 vezes. Então, ele precisa de uma resposta da administração, e essa resposta é a gestão da inadimplência, e ele precisa também ajudar, quando o condomínio precisa, pagando a taxa extra. Ou seja, uma via de mão dupla. O condômino adimplente, ele ajuda o condomínio a sair daquela situação, mas a gestão precisa dar essa resposta positiva. E observando que os condôminos não precisam esperar que essa ação venha do síndico. A maioria dos condôminos podem sim convocar, né? Não é doutora Samara, uma assembleia para exigir que isso seja, que essa taxa venha a ser reduzida, não é isso? O que a gente sempre aconselha é que a gestão não deixe chegar nesse ponto. Por quê? Porque quando os condôminos precisam convocar é porque alguma coisa não está caminhando bem, né? A gestão ela precisa estar mais próxima dos condôminos, ela precisa entender qual é a necessidade e o que é que está se passando. O síndico ele não pode ser um figurante. Ele precisa efetivamente estar ali, disposto a resolver na medida do possível, porque ele também não faz mágica, mas ele precisa estar ali disposto, as pessoas precisam enxergar no síndico, na gestão, essa pessoa que está com a intenção de resolver. Complementando, sobre a pandemia e inadimplência. Isso, sobre a pandemia. E principalmente quando o síndico lança a mão aí dos nomes devedores. Isso pode? Não aconselhamos de forma nenhuma a fazer isso. Por quê? Porque existem meios legais. Ou seja, o meu nome então não vai aparecer no meu condomínio. O seu nome não vai para ele. Pode ficar tranquilo que eu aconselho que o seu síndico não coloque. Pode chegar em casa tranquilo sem se esconder. Pode passar pelo hall. Todo dia eu entro por trás. Pronto, passe pela frente. Se por acaso o nome estiver lá, aí você já vai ter que procurar seu advogado. É o melhor. Pode ser a Samara, não? Pode sim. A gente geralmente trabalha para o condomínio e trabalha contra o inadimplente. Não, mas tem o seu como eu esqueci o nome dele? Doutor Danilo já levantou o dedo aqui, eu sou brabo. Deixa aparecer um negócio dele. Olha, como eu disse, a gente não aconselha que seja feito isso, porque existem meios legais de cobrança, existem formas corretas. Eu costumo dizer que não basta cobrar, precisa saber cobrar. Então, se você tem um inadimplente e existem meios legais para receber esse crédito, você não precisa estar utilizando esses meios que, sinceramente, colocar o nome dele na parede não vai fazer ele chegar com um cheque ou com um cartão, eu quero pagar. É muito mais fácil você chamar a pessoa, conversar, tentar um parcelamento, dependendo do débito, depende da situação do condomínio. Você precisa estar mais próximo dessa situação. Quando a pandemia começou,
nós imaginávamos um cenário. Eu disse, meu Deus, vai aumentar muito, a inadimplência vai bombar. Certo. Graças a Deus, eu não posso falar por todos os condomínios, mas pelos condomínios que eu tenho acesso, a gente percebeu que essa situação não chegou ao ponto que a gente imaginava que iria chegar. Não ficou tão crítico. E o que é que acontece? Muita gente diz assim, o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o conselho que você dá pra gente não zerar o caixa? Pra gente não quebrar, né? A conta do condomínio não ter como pagar. E o que a gente sempre aconselha? Procure negociar. Procure chegar mais perto do condomínio inadimplente para entender a situação, o porquê que ele está devendo. Muita gente ficou desempregada agora na pandemia, muita gente foi atingido financeiramente pela crise. Um dono de uma pequena empresa quebrou, muita gente fechou as portas, então nem todo inadimplente está naquela situação porque quer. É possível que a pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, queira ficar adimplente, ela quer parcelar, eu não estou conseguindo pagar todo mês, estou com 3 meses atrasada, que eu posso parcelar para eu ficar em dias, pelo menos não deixar sem receita. Tudo isso precisa ser analisado caso a caso. O condomínio precisa ter essa aproximação do condômino, porque existem 2 tipos de inadimplente. Infelizmente, aquele que não paga porque não está nem aí, infelizmente existe, e o condômino que não paga porque realmente ele não tem condições naquele momento. Então, se tiver na esfera extrajudicial, procura uma negociação, vê se tem condições de parcelar, se o teu condomínio permite, se a convenção permite, ou se foi fixado em assembleia algum parâmetro para esse tipo de negociação, e pode ser que esse condomínio pague. Se infelizmente não pagar, não existe outro caminho e vai terminar sendo judicializado o crédito. Então, vai ser feita a cobrança judicial do crédito. Deixa eu fazer só uma observação aqui que eu acho muito pertinente. Quando a gente fala em negociação para parcelamento, eu não estou falando de descontos de acordo com o critério do síndico, não. Isso a gente não aconselha de forma nenhuma, porque muita gente diz assim, tá na pandemia, meu condomínio é R$200, eu quero pagar só 100. Infelizmente, o condomínio ele não tem essa autoridade para te dar esse desconto, o síndico não tem, porque, como eu disse, é um rateio de despesas. Então, se uma pessoa que deve 3 anos de condomínio chegou agora na pandemia e disse eu só quero pagar metade, isso vai terminar sendo um bônus para o inadimplente. Isso não pode acontecer. Isso não é justo com quem paga, né? Então, a gente não pode confundir negociação de parcelamento com desconto. É diferente. Paulo, não, eu vou, antes que eu esqueça, que eu tenho esquecido muitas perguntas, eu tenho 2 perguntas aqui, passar direto, depois você... Você faça as 2 e eu complemento com uma e ela já... A dona não, que a mulher ficou braba comigo, tinha 18 anos, eu chamei de dona, e ela disse, não sou dona não, mas tudo bem. A Andressa Maiara, aqui da Ernesto de Paula, tem impeachment de síndico, ou seja, pegando, eu compreendi. Tem, doutora? Compreendi. Existem sim situações em que a assembleia convocada pelos condôminos, como o Paulo bem colocou, pode sim destituir, seria esse o termo, o síndico. Destituir. Depende da situação, depende de como é que está essa gestão, depende de quais as situações a tua convenção estabelece para que isso possa acontecer, mas existe sim essa possibilidade. E aí quem define é uma assembleia? Uma assembleia convocada pelos moradores, pelos condôminos que estão aptos a votar. Geralmente a sua maioria, né? Geralmente os condôminos na sua maioria, né? Ou que determina... Pode ser um quarto, depende muito da convenção. Determina a convenção, né? Mas via de regra... A base é a sua convenção aí, Andressa. Mas via de regra, um quarto dos condôminos pode convocar. Tem uma queixa aqui do Carlos Alberto de Setúbal, e diz que o síndico pode entrar no meu apartamento quando ele quiser, e que tem uma coisa maior aqui, mas é muita coisa para ler. Mas, vamos lá, o síndico, aconteceu lá em casa, no meu caso, né? Ele assumiu e quis visitar todos os apartamentos, né? E no meu caso, ele falou comigo, e eu disse que não tem foi exatamente assim, não tenho nenhum problema. Ele disse, não, mas tem um vazamento vindo daí de cima e tal. O meu não tem nenhum vazamento. Ele disse, não, mas eu preciso entrar. Aí eu, que às vezes sou nervoso, ele disse, você precisa entrar ou você quer entrar? Ele disse, não, eu preciso, porque eu não estou lhe dizendo que não tem vazamento. Ele disse, não, mas eu queria ver. Eu digo, olha, eu vou lhe deixar entrar.
mas essa vai ser a última vez. Ele entrou, constatou que tinha um vazamento. Porém, no dia seguinte, eu acordei com uma gritaiada lá, né? E pelo que eu soube, eu não estou dizendo que foi isso, mas a informação que eu tive é que alguém ficou revoltado lá porque ele entrou. Eu acho louvável a intenção dele, porque tinha um vazamento de água, uma coisa. Mas a pergunta do Carlos Alberto é: ele pode entrar quando ele quiser no apartamento? Veja, eu não sei qual foi a situação que Certo. ocasionou essa visita do síndico, mas não é uma situação que eu possa te dizer ele pode entrar a qualquer momento como bem quiser. Não, a unidade ela é privada. O interior da unidade ele é privado. Então, assim, a não ser que exista uma justificativa, como, por exemplo, no seu caso, o síndico ele justificou que existia um vazamento. Foi. Então, existia uma investigação a ser feita, se esse vazamento existia ou não. É uma situação específica, mas sem motivo, simplesmente porque o síndico assumiu, eu não entendo que é possível, não. Ele teria que pedir, sim, a sua autorização, é a sua casa, não é uma área comum do condomínio. Ou seja, Carlos Alberto, se o síndico identificar alguma coisa que esteja prejudicando a todos e que possa estar partindo do seu apartamento, da sua casa, ele tem a obrigação de que, como coordenador, comandante daquele bloco, daquele grupo de apartamentos ou casas, tentar verificar para ajudar e consertar e minimizar os custos, certo, doutora? Isso, ele vai comunicar ao morador que existe uma reclamação. Eu sempre aconselho que, se por acaso o morador de baixo ele está se sentindo prejudicado, ele notifique a administração, que vai notificar o condômino e vai, inclusive, comunicar que precisa fazer essa visita justificando. Então, não é uma visita sem um aviso prévio e sem nenhuma justificativa. Paulo, eu quero emendar uma minha aqui, que não é bem assim que está a pergunta. Eu vou traduzir aqui, dona Ana Lúcia. Eu vou aumentar. Existem, a gente que tem acesso, que tem demandas profissionais em condomínios, em espaços, não necessariamente de condomínio de onde se mora, mas empresariais, você tem vários comportamentos. Por exemplo, eu posso, de novo, puxar a brasa para a minha sardinha. Tenho no meu edifício, lá no Tupi, tem o Márcio, que sempre participa aqui, mas parece um gentleman, aqueles caras treinados nos Estados Unidos para atender as pessoas, porque ele tem uma capacidade, uma abrangência na comunicação que vai em todos os níveis. Meu prédio tem muitos idosos, tem crianças, tem todos os níveis, e ele consegue ser unanimidade nesse sentido de conversa, ou seja, é um cara que nasceu capacitado e foi se ajustando ou foi capacitado. A pergunta, somando aqui da dona Ana Lúcia: os condomínios têm a obrigação de promover treinamentos, capacitação para os seus colaboradores e, essa é a pergunta dela, subtrair, considerar, abater, né, somar a taxa de condomínio? Se eu entendi bem a pergunta, é se o condomínio tem a obrigação de promover capacitação, por exemplo, do porteiro ou dos outros colaboradores. De toda a equipe e cobrar do morador. Veja, eu não entendo como uma obrigação. Para começar, o ideal é que, independente da equipe ser orgânica ou terceirizada, ela receba um treinamento. No caso da equipe do condomínio, os prestadores de serviço serem terceirizados, a própria empresa de terceirização, isso é muito comum, ela vai preparar essas pessoas para que elas prestem um bom serviço. Isso é a obrigação da terceirizada, nessa situação. No caso de empregados orgânicos, nada impede que o condomínio faça isso também, mas eu não vejo como uma obrigação de um treinamento reiterado, porque isso pode onerar. O ideal é promover, sim. O ideal é contratar pessoas que já trabalhem com esse tipo de atividade, porque não adianta você contratar um porteiro que nunca foi porteiro. Certo. Você vai ter um problema. Então, isso vai desde o momento da entrevista até o momento da execução do serviço. Mas eu não vejo como uma obrigação. Se aconteceu, o condomínio ele deve ter uma justificativa. Eu precisei gastar X para fazer um treinamento do pessoal para melhorar o serviço. Não pode nada e nenhuma despesa ser injustificada nesse sentido. Então, ele não pode impor ao condômino: eu vou precisar que você pague uma taxa extra de X porque eu sou obrigado a treinar o pessoal. Ele pode até ter essa intenção, falando do lado do homem de consultoria em recursos humanos, ele pode querer promover algumas atividades que vão melhorar a vida dos condôminos e levar à assembleia: gente,
estamos com essa, a empresa X quer nos cobrar tanto para melhorar a capacitação, para preparar, para despertar, etc. Isso pode ser, então? Pode ser feito, inclusive se ele leva o assunto para a Assembleia e a Assembleia aprova, ele está completamente respaldado para fazer. Então, tudo isso precisa ser analisado. Pronto. Bom, dona Ana Lúcia, eu complementei sua pergunta, espero tê-la atendido. Paulo, a doutora pode ficar mais um bloco, doutora? Eu vou chamar o intervalo, que aí as perguntas do Paulo que eu tomei todas, percebeu? Mas é bom tá dando audiência, né? Não, o problema é que eu realmente... Muitos cérebros ativos assim. Esses dias eu tenho deixado de fazer as perguntas aqui. Paulo? Foi uma correria, agora eu vou inverter. Inclusive, depois vamos pedir a Grazi já para falar o que ela não falou até agora dos nossos parceiros, né? Uhum. Garrafinha, tá pronto? Tá. Solta. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.